Graças a paz, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos dando início aqui a mais uma live, diretamente da nossa residência, pelo Facebook Pessoal Leal. E é uma imensa alegria, um imenso prazer e privilégio estarmos aqui para anunciar a palavra de Deus, palavra essa que transforma, palavra essa que santifica, que restaura e que nos aproxima mais do Senhor. Convido você a orar nesse momento comigo. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que iremos ministrar agora. Rogamos ao Senhor que fale a cada coração, que essa noite seja uma noite de salvação, uma noite, meu Deus, de edificação. O Senhor toque em cada coração, o Senhor nos desperte a cada dia para Te buscar, para fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a cada dia o Senhor abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe o nosso lar, a nossa família, e que dia após dia o nosso desejo maior seja estar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos dar aqui gancho para a glória e louvor do Senhor. Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as
as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Jonas, profeta Jonas, no capítulo 3. Nós iremos meditar um pouco aqui nessa palavra. Quero agradecer a companhia da Conceição, da Toninha Reis, da Elza, da Jéssica. Deus abençoe todos vocês que já estão conectadas. Que o Senhor fale ao cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus diz assim, em profeta Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra nesse momento seja poderosa para transformar as nossas vidas, para nos santificar, nos fortalecer, nos encher de fé e nos aproximar mais de Ti e nos conceder mais confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A história de Jonas é bastante conhecida. O profeta Jonas, ele foi chamado por Deus para levar o evangelho, para levar a palavra do Senhor para a cidade de Nínive. Lá no capítulo 1, há esse registro. Só que ao invés de Jonas obedecer ao Senhor, ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tars. Ao invés dele ir para a direita, ele foi para a esquerda. Pagou sua passagem no navio e embarcou para longe. Longe da presença do Senhor. Mas pensava ele que poderia fugir da presença do Senhor. A Bíblia diz que durante aquela viagem que ele fazia na embarcação, o Senhor lançou sobre o mar um forte vento.
no versículo 4 de Jonas 1. Levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Os marinheiros ficaram com medo, apavorados, começaram a lançar a carga fora do navio. A Bíblia diz que Jonas já estava no porão do navio, deitado, e dormiu profundamente. Porque o pecado, ele faz isso, ele faz com que a pessoa desça. Jonas, se você observar o texto no capítulo 1, ele só descia. Ele só descia. Desceu para o porão do navio, depois vai descer para o fundo do mar. Porque o pecado faz isso, ele faz com que a pessoa desça. Com que a pessoa, muitas vezes, chegue ao fundo do poço. E quando encontraram Jonas dormindo, o capitão do navio se aproximou de Jonas, no versículo 6, e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus, talvez assim esse seu Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E depois disso, os marinheiros ali lançaram sortes para ver quem era o culpado, né, de todo aquele naufrágio, de toda aquela tempestade que estava acontecendo. E a sorte caiu sobre Jonas. E Jonas confessou, né, a sua culpa, dizendo que ele era hebreu, que temia a Deus, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas conhecia Deus. Só que Jonas, ele estava disposto a não pregar o evangelho, porque o que Jonas queria era que os ninivitas morressem de seus pecados por conta da crueldade desse povo. E quando a sorte caiu em Jonas, eles perguntaram o que deveriam fazer. Jonas disse: me lance no mar. Jonas estava decidido a morrer do que a pregar o evangelho, do que ver os ninivitas serem salvos. Tamanho era a inimizade que havia entre o povo de Deus de Israel na época e os ninivitas, por conta da crueldade dos ninivitas. Imagine só Deus nos comissionar a pregarmos o evangelho para os nossos piores inimigos, para aqueles terroristas, né, que têm matado milhares de cristãos naqueles países fechados. Talvez o nosso pensamento fosse o mesmo de Jonas. Mas, lendo todos os 4 capítulos do profeta Jonas, nós vamos aprender de que o amor de Deus, ele é universal. Deus, ele ama todas as pessoas, Deus quer salvar todos. E por conta disso, quando arremessaram Jonas no mar, o que foi que Deus fez? Deus providenciou um peixe para que Jonas não morresse. A Bíblia diz que, no versículo 17 de Jonas 1, o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, quando Deus deseja salvar um povo, quando Deus deseja usar alguém, não adianta a pessoa querer correr, a pessoa querer fugir. Porque Deus é soberano. Ele usa quem Ele quer, quando quer, na hora que quer e onde quer. E Ele não fica devendo nada a ninguém, nem deve dar satisfação a ninguém, porque Ele é soberano. Jonas tentou fugir, mas Deus, no momento que ele foi lançado no mar, Deus providenciou um peixe para engolir. 3 dias e 3 noites ele ficou naquele peixe, um verdadeiro milagre da provisão de Deus. E quando Jonas estava ali no peixe, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ele, na angústia, na sua grande angústia, ele clamou ao Senhor e o Senhor respondeu. E Deus fez com que aquele grande peixe vomitasse Jonas. A Bíblia diz lá no versículo 10 de Jonas capítulo 2, que o Senhor falou ao peixe e esse vomitou Jonas na terra. E agora, no capítulo 3, depois que Jonas ora do ventre do peixe, e o Senhor dá uma palavra de ordem para o peixe, onde Jonas é vomitado, a Bíblia diz na terra, Jonas terá uma nova oportunidade. Porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Jonas, ele recebe novamente uma nova oportunidade de proclamar o evangelho aos ninivitas. Porque
Como eu falei, quando Deus tem um plano de salvar alguém, não adianta a gente querer correr, não adianta a gente querer se esconder. Porque muitas vezes Deus vai querer me usar, Deus vai querer te usar para a salvação daqueles que talvez nós nem imaginaríamos que eles se convertessem. E Deus vai querer usar justamente eu e você para pregar o Evangelho. Então, no versículo 1 do capítulo 3 de Jonas, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. Porque Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Assim também a palavra do Senhor veio a nós, por intermédio do seu Filho. E assim como Deus comissionou Jonas para pregar o Evangelho aos ninivitas, Deus também nos ordenou a pregar o Evangelho, por intermédio do seu Filho. Jesus nos deu uma ordem em Marcos 16:15 de pôr todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em Mateus 28:19 ele diz para que nós façamos discípulos de todas as nações. Então a ordem do Senhor é para todos. Tem muitas pessoas desobedecendo a Deus, sendo omissas na proclamação do Evangelho, estão tentando fugir do Senhor, como fez Jonas. Mas eu quero dizer para você, se Deus está tocando no seu coração para você anunciar o seu Evangelho, para os seus entes queridos, para os seus amigos, talvez até para o seu maior inimigo, não tente fugir, não tente se esconder, porque Deus vai te usar de qualquer jeito. Quando Ele tem um plano na vida de uma pessoa, Ele irá cumprir esse plano, esse propósito. Agora, preste atenção, nós precisamos anunciar o que Deus nos mandar. No versículo 2 de Jonas 3, o Senhor falou: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. A mensagem que nós temos que pregar é a mensagem que Deus nos mandar pregar. Não é a que nós queremos que o povo ouça. É a mensagem que Deus quer que o povo ouça. Nós temos que pregar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, pregar o que Deus mandar. E às vezes Deus, Ele coloca uma palavra no nosso coração para nós pregarmos, que muitas vezes não é agradável aos ouvidos. Às vezes é uma palavra de conforto, às vezes é uma palavra de correção, às vezes é uma palavra de exortação, mas às vezes é uma palavra de repreensão. Então nós temos que pregar a palavra que Deus mandar. E agora Jonas obedece. No versículo 3 diz que Jonas se levantou e foi a Nínive. Antes ele tinha fugido para Tarsis. Mas agora, depois de toda a tribulação, tempestade que ele enfrentou no ventre daquele grande peixe, ele imaginou: eu não quero mais passar por aquilo. Não adianta eu querer fugir do Senhor, porque não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Nós temos que obedecê-lo. E por isso que Jonas agora obedece ao Senhor. Todos nós temos uma grande responsabilidade por sermos conhecedores da verdade. Paulo disse em 1 Coríntios 9,16: ai de mim se não pregar o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho. Você tem que obedecer. Essa é uma das missões mais importantes do cristão nessa terra. Anunciar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus para que as pessoas se convertam. Porque sem o novo nascimento, sem a fé em Jesus Cristo, sem Jesus Cristo as pessoas estão perdidas. As pessoas a cada dia estão partindo para a eternidade e a maioria não estão partindo com Cristo. Não estão partindo convertidas ao Senhor, pelo fato da vida desregrada que viveram nessa terra. E somente a palavra de Deus é quem pode transformar essas vidas. Somente a palavra de Deus é suficiente para produzir a verdadeira fé e o verdadeiro arrependimento nos corações. Deus também salva por intermédio de uma mensagem de juízo, entenda isso. Uma mensagem de condenação. No versículo 4, a Bíblia diz que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha a mensagem de Jonas: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Porque
que Deus salva por intermédio de uma mensagem de juízo? Porque a palavra é suficiente. Muitas pessoas, porque estão vivendo no pecado, estão vivendo em desobediência, em rebeldia contra o Senhor, elas precisam ser repreendidas. Nós precisamos, muitas vezes, anunciar, como Jonas, uma palavra de julgamento, de condenação, para que a ferida do pecado seja aberta e as pessoas se arrependam e se voltem para Deus e percebam o quão distantes estão do Senhor e o quão graves são os seus pecados. Como Deus não se agrada do pecado, elas precisam perceber isso. E agora Jonas está anunciando para um povo rebelde, para um povo cruel, para um povo inimigo. Deus irá destruir essa cidade. Como ele fez com Sodoma e Gomorra, Jonas agora está dizendo, olha, ainda 40 dias e Nínive será destruído. Mas só foi 5 palavras no original que Jonas pregou. Só foi isso. E coisas extraordinárias aconteceram. O povo dessa cidade completamente se arrependeram. Por quê? Porque quando pregamos a palavra de Deus fielmente, os resultados acontecem. No versículo 5 diz que os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, coisas extraordinárias, fantásticas acontecem. Os resultados acontecem. Porque o poder está somente na palavra, não está em nós, está na palavra de Deus. Por isso, pregue a palavra, anuncie a palavra. O pastor tem que anunciar a palavra. O cristão tem que anunciar a palavra. Nós temos que pregar apenas a palavra. Porque a palavra é que produz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Diz a Bíblia que os ninivitas creram em Deus. E como sinal de arrependimento, eles proclamaram um jejum e vestiram de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. E a outra lição que nós tivemos nesse texto é que mesmo as pessoas que menos imaginamos podem ser tocadas pela palavra de Deus e serem transformadas. No versículo 6 foi isso que aconteceu. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-os de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Veja que até o rei de Nínive se arrependeu. Porque a palavra tem poder para transformar o mais duro coração, o mais rebelde coração. Não importa quem você seja, não importa em que estado você se encontre. O pecado já deve ter endurecido a sua vida completamente, mas Deus pode quebrar o seu coração, Deus pode amolecer você. Você pode ser a pessoa mais incrédula, Deus pode te dar fé. Não importa o que você fez, você pode receber o verdadeiro arrependimento da parte do Senhor. E se voltar para Deus e ter sua vida transformada. Quantas pessoas que nós pensávamos, essa daí nunca se converterá, esse daí nunca se converterá. E de repente essa pessoa ouviu a palavra e Deus transformou completamente o coração dela. Porque o poder está na suficiência da palavra de Deus. Através de uma pessoa transformada pela palavra de Deus, o que é que pode acontecer? Muitos outros podem ser também. O bom de pregarmos o Evangelho e de confiarmos na mensagem que estamos pregando é isso, é que uma pessoa só é suficiente para Deus transformar milhares de outras pessoas. Porque Deus só precisa de um homem, de uma mulher, de um jovem arrependido, verdadeiramente transformado, para ele usar poderosamente nessa terra, para que milhares e milhares de outras pessoas sejam alcançadas. Observe que do versículo 7 ao 9, quando o rei se converteu, quando o rei foi tocado pela pregação de Jonas, a Bíblia diz que ele mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma.
Não lhes dê pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Ou seja, o rei é tocado e agora ele influencia toda aquela cidade, para que eles jejuem, para que eles manifestem um verdadeiro arrependimento, para que eles se convertam, para que Deus mude de ideia, porque Deus estava determinado a destruir aquela cidade. E só tinha uma maneira, uma solução para que Deus nos destruísse, era o arrependimento do povo, era a mudança do povo. Da mesma forma, hoje, só há uma maneira para que o pecador não seja condenado ao inferno e separado de Deus por toda a eternidade, é o arrependimento, é a verdadeira fé no Senhor. Porque se não houver um verdadeiro arrependimento, a verdadeira fé no Senhor, não há perdão de Deus, não há transformação, não há salvação. Somente a conversão, entenda bem, poderá livrar as pessoas da ira de Deus. Quando o pecador se arrepende de coração, Deus perdoa. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Jonas capítulo 4, versículo 2. Jonas orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo, tardio em ira, grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. O próprio Jonas, que se aborreceu porque o povo se arrependeu e Deus mudou de ideia, porque o que Jonas queria mesmo era que aquele povo fosse destruído. Jonas anunciou aquela mensagem de juízo, crente que aquele povo não iria se converter, porque era um povo cruel, era um povo maligno, o povo ninivita. E Jonas imaginou: não, vou logo tacar uma mensagem pesada aqui, lançar uma mensagem mesmo de condenação, de juízo, porque eu sei que eles não vão se arrepender. Olha, Jonas enganado, todo o povo se arrependeu. E Jonas ficou aborrecido. Mas Jonas reconhece que Deus é misericordioso, que Deus é grande em misericórdia. Porque não há uma pessoa, por mais rebelde que ela seja, por mais cruel que ela seja, por mais odiada que ela seja, por mais maligna que ela seja, que se houver o verdadeiro arrependimento no seu coração, Deus não a perdoe, Deus não a transforma. Quando o pecador se arrepende de coração, Deus perdoa. O nosso Deus é misericordioso. No profeta Isaías, no capítulo 55, versículos 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: Isaías 55, versículos 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus chama aqui os pecadores ao arrependimento. Deus quer ser invocado, Deus quer ser buscado. E Ele diz no versículo 7 de Isaías 55, que o ímpio, o homem mau, abandone o seu mau caminho. O homem mau, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que Deus diz: eu vou me compadecer de você. Eu vou ter misericórdia da sua vida. Volte-se para o nosso Deus, porque Isaías diz, Ele é rico em perdoar. O nosso Deus perdoa pecados. Não importa o que você fez, o que você aprontou, Deus perdoa. Atos 3,19, Pedro anunciou para os que assassinaram o Filho de Deus: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados, Deus refrigera a nossa alma. Deus nos dá paz. Deus limpa a nossa consciência. Deus nos liberta da culpa. Deus nos livra da condenação eterna. E Ele nos restaura com o seu perdão. Com sua graça e misericórdia, Deus
nos levanta, se estivermos caídos. É isso que Deus faz. Eu quero finalizar essa palavra dizendo para você que mais de 120 mil pessoas se converteram aqui na cidade de Nínive. Quantas? Mais de 120 mil pessoas. A cidade inteira se converteu. Ou seja, foi o sermão mais mal-humorado ou anunciado pelo pregador mais mal-humorado de todos os tempos e foi o que teve mais efeito. Jonas, ele não pregou a palavra com prazer, Jonas não pregou com amor, ele apenas anunciou a palavra de Deus. E a cidade inteira se converteu, para que a gente entenda de que o poder não está no pregador, o poder está na palavra. A palavra precisa ser anunciada, e a palavra fará toda a diferença na vida dos ouvintes. É a palavra de Deus que faz toda a diferença, por isso, meu irmão, minha irmã, prega a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo disse: conjuro-te, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, que você pregue a palavra, insista. Quer em tempo ou fora de tempo, porque chegará o dia em que as pessoas sentirão coceira nos ouvidos, não suportarão essa doutrina e preferirão dar ouvidos a mestres que falam o que elas querem ouvir. Mas tu, Timóteo, faz uma obra do evangelista, faz a obra de um evangelista. Tu, Timóteo, prega a palavra, insista, corrige, repreende. Não desista, Timóteo. Diante de um mundo imoral como esse que nós vivemos, um mundo corrupto, um mundo rebelde, incrédulo, diante de tanta maldade e violência que nós estamos vendo imperar nos nossos dias, somente a palavra de Deus pode fazer a diferença nos corações. É por isso que, se nós deixarmos de pregar a palavra de Deus, não haverá conversões, não haverá transformações, não haverá santificação. Porque quando a palavra de Deus não é anunciada, o povo vive como quer viver e não como Deus quer que ele viva. É a palavra de Deus quem é luz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É por intermédio dela que nós temos os nossos passos direcionados. É por intermédio da pregação da palavra que nós sabemos qual é a vontade de Deus. A Bíblia está aqui, onde diariamente nós estamos anunciando essa palavra, porque ela é que transforma verdadeiramente os corações. Muita rebeldia há, muita desobediência, muita arrogância, muita ingratidão, filhos rebeldes, desobedientes a pais, desobedientes a mães. Tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta desonestidade, tantos prazeres mundanos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não está sendo ouvida, lida, estudada, aplicada em suas vidas. As pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. Elas preferem viver segundo seus próprios conceitos, de acordo com a sua própria verdade. Nesse mundo relativista que nós estamos vivendo hoje, cada um tem sua própria verdade. Mas a Bíblia é a verdade absoluta, é a verdade imutável de Deus, suficiente, relevante para os nossos dias. Esse livro, que foi escrito em aproximadamente 1500 anos, por cerca de 40 autores diferentes, é um livro que continua transformando as vidas ainda hoje, fazendo toda a diferença. É um livro que faz o homem viver e se aproximar de Deus. Como alguém já falou, ou essa palavra te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar dessa palavra. Nós temos que ouvir a palavra.
Nós temos que praticar a palavra, nós temos que viver a palavra. 120 mil pessoas se converteram. Era a quantidade das pessoas que havia na cidade de Nínive. Aqui em Jonas capítulo 4, versículo 11 fala isso. Deus falando para Jonas, não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também de muitos animais? Ou seja, mais de 120 mil pessoas que se arrependeram, que se voltaram para Deus, depois de apenas uma mensagem de juízo, por um pregador mal-humorado, sem compaixão no coração. A mensagem dele foi só: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Só foi isso que ele falou. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não falou do amor de Deus, não falou da graça de Deus, da misericórdia de Deus, só falou que Deus iria destruir aquela cidade. Por não é que o povo se arrependeu, o povo se converteu? Porque a palavra de Deus tem poder para transformar. Paulo diz em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma, o Evangelho liberta, cura. Não importa quem você seja, quantos pecados você cometeu na sua vida, você pode ser restaurado, perdoado, purificado, transformado, verdadeiramente liberto, salvo pela palavra do Senhor, pela fé na palavra do Senhor. Portanto, creia na suficiência da palavra de Deus. O profeta Jonas não estava nem um pouco afim que Deus salvasse os cruéis ninivitas aqui. Mas somente pelo fato do profeta ter anunciado a mensagem de Deus, milhares de pessoas tiveram suas vidas salvas. Milhares de pessoas. Conosco não será diferente. Precisamos crer na suficiência da palavra de Deus. Basta pregarmos, porque a palavra tem poder. É Deus quem salva, não somos nós. Confiemos na palavra de Deus. Eu quero finalizar com Mateus capítulo 12. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 12. Mateus 12, do versículo 38 ao versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 12, do 38 ao 41. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Eu quero dizer que Jesus é maior do que Jonas. E hoje nós estamos anunciando a palavra de Jesus. Se os ninivitas anunciaram, se arrependeram através da mensagem do profeta Jonas, uma mensagem de juízo, você hoje precisa se arrepender mais ainda, porque hoje você está ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o Evangelho. Você conhece a verdade, você não pode ficar relutando, resistindo, negando ao Senhor, endurecendo seu coração, porque amanhã poderá ser tarde demais para você tomar sua decisão. Amanhã poderá ser tarde demais. Veja que somente de fevereiro para cá, quando começou a pandemia, mais de 90 mil pessoas, só pelo Covid, pelo coronavírus, em todo o Brasil, mais de 90 mil pessoas já partiram para a eternidade. Só que no Brasil, fora os mais de 150 mil nos Estados Unidos e os outros milhares nos outros países. Quantas pessoas que foram ceifadas só pelo coronavírus? Fora o câncer, fora o AVC, fora os acidentes,
os infartos que estão acontecendo aí no mundo afora, que nós não sabemos. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos converter. Hoje, agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Se arrependa. A palavra de Deus está sendo anunciada no seu coração. Creia em Jesus. Receba Jesus como teu Senhor e teu Salvador pessoal. Porque somente Ele pode te dar vida eterna. Somente Ele pode transformar o teu viver e a tua família. Tome essa decisão. Faça isso de todo o seu coração. E você verá a glória de Deus. Você será a pessoa mais feliz que existe nesta terra. Por agora ter o Senhor na sua vida pela fé. Por ter o Senhor na sua vida pela fé. Nós vamos louvar o Senhor e depois estaremos orando, finalizando essa live nesta noite, em nome de Jesus. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Amém? Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por mais essa noite, pela sua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse dia que o Senhor nos permitiu viver na Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que mais uma vez foi ministrada. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos ensinando, nos guiando em toda a verdade. Essa palavra, como vimos, é suficiente para transformar, que ela continue transformando. Meu Deus, que o Espírito Santo continue convencendo os pecadores a se voltarem para Ti, se arrependerem dos seus pecados, a se converterem verdadeiramente ao Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, abençoa o nosso lar, toda a nossa família que se converta ao Senhor. Que a Tua igreja cada dia se prostre aos Teus pés em adoração e busca o Senhor de todo o coração. Abençoa cada um que ouviu essa palavra, meu Deus, em suas respectivas famílias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, minhas amadas. Domingo, se Deus permitir, 7 horas da noite, estaremos reabrindo os nossos templos. O templo da Igreja Batista Manancial aqui em Elas Mão Veloso será reaberto. E você está convidado para estar conosco lá. Nós teremos lá cerca de 30% do espaço ocupado, todos com máscara, teremos lá à disposição álcool em gel e estaremos todos distantes uns dos outros, sem toque, sem abraço, mas estaremos glorificando o Senhor, ouvindo a palavra de Deus no nosso culto presencial, para a honra e a glória e o louvor do Senhor.
Então Deus abençoe sua vida, durma na paz do Senhor e na presença do Deus vivo. Vamos cantar a musiquinha para dormir? Salmo 4:8 e Salmo 3:5. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta, o Senhor me sustenta. Amém? Deus abençoe mais uma vez a Cruzinha, a Conceição. Deus abençoe a Toninha. Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até esse momento. Que Deus abençoe a vida de vocês, suas respectivas famílias. E até domingo, viu? Voltaremos agora só domingo, o nosso culto presencial, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Durma na graça e na paz do nosso Senhor. Deus abençoe também a irmã Germana, irmão Francisco. Durma na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Boa noite e até domingo, em nome de Jesus. Amém.